Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, sempre com a ajuda de Deus, apresentaremos mais alguns subsídios para a última lição deste trimestre. O tema de hoje será o novo homem em Jesus Cristo. Que o Consolador Divino nos ajude nesta tarefa, pois sem a sua ajuda nada poderemos fazer. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Querido irmão, não se esqueça, a Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante, a infalível, a absoluta, a completa e a eterna Palavra de Deus. Agora, vamos ao estudo bíblico de hoje. Tópico 1. O novo homem em Jesus Cristo. Neste tópico, querido irmão, definiremos o novo homem em Jesus Cristo. Vê-lo-emos inicialmente no Antigo e depois em o Novo Testamento. Finalmente, destacaremos o seu mais significativo título: cristão, aquele que ama, segue e, se for preciso, entrega-se à morte por amor a Cristo. Ponto 1. Definindo o novo homem em Jesus Cristo. O novo homem em Jesus Cristo, querido irmão, é a pessoa que, ao ouvir o Santo Evangelho, recebe-o pela fé como seu único e suficiente Salvador e Senhor, tornando-se assim uma nova criatura. Salva pela graça e regenerada pela palavra de Deus, essa pessoa nasce da água, do Espírito e do próprio Deus renasce. 1 Pedro 1:23, João 1:13 e João capítulo 3 e versículo 5. Torna-se em Cristo uma nova criatura. O nascer de novo é o que de mais importante pode ocorrer na vida de uma criança, de um adolescente, de um jovem, de um adulto ou mesmo de um ancião. Estejamos atentos a esta declaração do apóstolo Paulo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 17. Ponto 2. O novo homem no Antigo Testamento. Nas Escrituras do Antigo Testamento, há vários títulos importantes e nobilíssimos: profeta, sacerdote, rei, justo e sábio. Todavia, o título que mais se destaca é este: homem de Deus. O homem de Deus é o que anda com Deus e com Deus identifica-se em todas as coisas. Exatamente assim foi o profeta Eliseu descrito certa vez por uma ilustre senhora israelita. Disse ela: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Segundo Reis, capítulo 4 e versículo 9. Senhor, ajuda-nos a sermos identificados pelo mundo que nos rodeia como pessoas que pertencem a Ti, santas e irrepreensíveis. Apesar de sua juventude, Timóteo recebeu de Paulo este tão elevado título. Confira, por favor, em sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 11. Ponto de número 3. O novo homem em Jesus Cristo em o Novo Testamento. Nas Escrituras neotestamentárias, o novo homem em Cristo é aquele que, regenerado pela palavra de Deus, anda agora em novidade de vida. Morrendo ao pecado, vive para Deus.
consideraremos seriamente esta recomendação paulina. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos capítulo 6 e versículo 4. Ponto 4. O novo homem em Cristo é o cristão, o fiel discípulo de Jesus. Nos primórdios da igreja, ser cristão denotava andar como Cristo andava, agir como Cristo agia e sofrer como Cristo havia sofrido. Enfim, ser cristão implicava em ser identificado plenamente como um novo homem em Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus. Lucas, o amado historiador da igreja, registra com impressionante precisão a primeira vez em que os discípulos de Jesus receberam este nobilíssimo título. Abramos as nossas Bíblias em Atos capítulo 11 e versículo 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Tópico 2. O novo homem segundo Satanás. Neste tópico, querido leitor, mostraremos as tentativas de Satanás, todas fracassadas, em fabricar ou construir aquilo que seus prepostos, representantes e adeptos ousaram chamar de um novo homem. Ponto 1. O novo homem de Satanás na era pré-diluviana. No período que antecedeu o dilúvio, Satanás, trabalhando habilmente a descendência de Caim, e já contaminando a árvore genealógica de Sete, doutrinou e seduziu toda uma raça de homens violentos, sensuais, prepotentes e blasfemos. Seus adeptos eram tão altivos que vieram a ser conhecidos como os gigantes da terra, não só devido à sua estatura, mas também por seus crimes inomináveis. Gênesis capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Toda aquela geração maligna, entretanto, veio aparecer nas águas do dilúvio, conforme registra o autor sagrado. Abramos, pois, as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 7 e versículo 23. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Ponto 2. O novo homem de Satanás construído na Grécia e em Roma. Tendo como preceptores os mesmos filósofos, mestres e pedagogos, o novo homem greco-romano deveria erguer-se como um ser racional, culto e imunes às paixões tão encontradiças nos povos bárbaros e distanciados de Atenas e de Roma. Todavia, prestemos atenção, todavia, a filosofia grega não logrou o seu intento. Antes acabou por realçar ainda mais os pecados e vícios que levaram Sodoma e Gomorra à destruição. Ouçamos o apóstolo Paulo. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis.
Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 1, do versículo 21 ao 25. Ponto de número 3. O novo homem de Satanás construído pelos nazistas. Na ânsia por criar o super-homem, segundo o ideário de Friedrich Nietzsche, Adolf Hitler e seus sequazes só obtiveram uma coisa: a destruição de vilas, cidades, países e a morte de aproximadamente 60 milhões de seres humanos. O novo homem nazista redundaria em fracasso e frustração. Terminada a Segunda Guerra Mundial, a culta, racional e teológica nação germânica jazia por terra, humilhada e dependente da comunidade internacional. Ponto de número 4. O novo homem de Satanás construído pelos comunistas. Instigados por utopias pretensamente igualitárias, mas ateístas e adversárias dos valores bíblicos e cristãos, os criadores da ex-União Soviética e de outros países socialistas propuseram criar um homem que, segundo alegavam, seria perfeito, indiferente a Deus e a sua palavra, e que independesse da família instituída por Deus. O resultado de toda essa engenharia social e política resultou na morte de milhões de russos, bielorrussos, ucranianos e de outras nacionalidades oprimidas pelos discípulos de Karl Marx. Ponto de número 5. O novo homem de Satanás construído pela pós-modernidade. Desde o século XVII, a fé cristã vem sendo paulatina, mas implacavelmente atacada pelo racionalismo que, de acordo com seus ideólogos, proporcionaria ao ser humano a verdadeira luz do saber, da filosofia e da ciência. O que eles não levaram em conta, porém, é que a fé cristã é perfeitamente compatível com a razão, desde que esta, a razão humana, seja usada de forma a adequar-se às demandas divinas contidas na Bíblia Sagrada, a inspirada e inerrante Palavra de Deus. O iluminismo do século XVII resultou num homem pós-moderno, um ser desencantado com o progresso filosófico e científico e desiludido consigo próprio. Um ente frustrado que somente poderá ser resgatado pelo Evangelho de Jesus Cristo. A seguir, veremos de que forma o novo homem em Jesus Cristo vem sendo edificado desde a queda de nossos protogenitores no Éden. Tópico de número 3. Os construtores do novo homem em Jesus Cristo. O novo homem em Jesus Cristo não pode ser edificado sob alicerces filosóficos, científicos ou meramente teológicos. Logo, a nova criatura não é o resultado de uma utopia, nem será forjada por um desfecho distópico da história humana. Conforme veremos nesta sessão, o novo homem resulta de um encontro pessoal com o Deus único e verdadeiro através do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto 1. A construção do novo homem no Antigo Testamento. O novo homem, de acordo com a lei de Moisés e com os santos profetas, era aquele que, em primeiro lugar, amava a Deus acima de todas as coisas
e porfiava em amar o seu próximo como a si mesmo. Deuteronômio capítulo 6 e versículo 5 e Levítico capítulo 19 e versículo 18. O novo homem, intimado por Deus a viver pela fé, era instigado a andar na presença do Todo-Poderoso e ser perfeito. Gênesis capítulo 17, versículo 1 e Abacuque capítulo 2 e versículo 4. Ainda que a perfeição absoluta seja impossível nesta vida, somos moldados dia a dia pela palavra de Deus até alcançarmos plenamente conforme ensina-nos o autor sagrado. Abra, por favor, a sua Bíblia em Provérbios capítulo 4 e versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aliás, alguns varões da antiguidade vieram a receber testemunho do próprio Deus de haverem alcançado a perfeição bíblica ainda nesta vida. Confiramos, pois, em Ezequiel capítulo 14 e versículo 14. Ainda que estivessem no meio dela, da Jerusalém apóstata e corrupta, estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Enfim, o novo homem no Antigo Testamento é o que recebe um coração novo do próprio Deus. Atentemos à voz do Senhor através do profeta Ezequiel. E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram. E eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Ezequiel capítulo 11, versículos 19 e 20. Ponto 2. A construção do novo homem no Novo Testamento. Nas Escrituras Apostólicas, o novo homem é apresentado não como resultado desta engenharia social, nem daquela engenharia política, mas como resultado do Novo Testamento através de Jesus Cristo, conforme ele mesmo nos descreve em sua conferência privada com Nicodemos. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João capítulo 3, versículos 5 e 6. Mais tarde, o apóstolo Paulo mostra que o novo homem em Jesus Cristo está acima de todas as convenções sociais, religiosas e políticas. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser nova criatura. Gálatas capítulo 6 e versículo 15. Ponto de número 3. Os dons ministeriais e a edificação ou construção do novo homem. Na edificação e manutenção do novo homem, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, proveu à Igreja de Cristo dos dons ministeriais, imprescindíveis e insubstituíveis. Abramos as nossas Bíblias em Efésios capítulo 4 e leiamos os versículos 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O objetivo desses dons é levar-nos à perfeição,
conforme realça o doutor dos gentios, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4 e versículo 13. A essas alturas, uma pergunta faz-se imperiosa. Podemos alcançar a perfeição cristã ainda nesta vida? Deixemos a resposta com o irmão Paulo. Abramos as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 3 e leiamos do versículo 11 ao 15. Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Tópico de número 4. As características do novo homem em Jesus Cristo. Conforme já vimos, querido irmão, o novo homem em Jesus Cristo não é o resultado de uma engenharia social nem de um engenho político, mas, nascido da água e do Espírito, é o resultado de um ato salvífico e de um processo redentor em Cristo Jesus, que o guinda das regiões celestiais no eterno Filho de Deus. Ponto 1. O novo homem é salvo pela graça. Ao crer no Evangelho pela fé, o pecador é salvo pela graça, cujo fundamento é o sacrifício de Jesus no Calvário, conforme acentua o apóstolo Paulo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2 e versículo 8. A partir deste momento, o pecador arrependido, que estava prestes a perecer, é colocado num alto retiro, a fim de experimentar todas as riquezas da graça divina. Ponto 2. O novo homem é regenerado pela palavra de Deus. No exato instante em que o pecador arrependido aceita Jesus como seu Salvador e Senhor, o Espírito Santo opera em seu interior, através da palavra de Deus, a regeneração, conforme declara o apóstolo Pedro. Sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro capítulo 1 e versículo 23. Trata-se de um milagre que, partindo do mais íntimo do ser humano, restaura-lhe plenamente o espírito, a alma e o corpo. É um nascimento de dentro para fora. Sem a regeneração, o novo homem em Jesus Cristo seria simplesmente impossível. Ponto de número 3. O novo homem é justificado pela fé. Se a regeneração é um ato instantâneo operado pelo Espírito Santo na vida do pecador arrependido, a justificação é um processo judicial que ocorre junto ao tribunal divino, através do qual o Pai Celeste, com base na justiça eterna de seu Filho, plenificada na cruz, declara justo o pecador arrependido, como se este jamais houvera pecado, conforme escreve o apóstolo Paulo.
Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Conforme já enfatizamos noutras ocasiões, a justificação não é um mero perdão ou uma simples anistia, mas uma declaração formal do próprio Deus, fazendo do pecador arrependido um verdadeiro justo, diante de Deus e também dos homens. Ponto 4. O novo homem em Jesus Cristo é adotado como filho de Deus. Já formalmente justificado pelo Pai Celeste, com base na justiça de seu Filho, Jesus Cristo, o pecador arrependido, antes uma mera e desprezível criatura, pois escravizada ao pecado, é adotada por Deus como filho com plenos direitos às riquezas passadas, presentes e futuras de sua imensurável graça, conforme acentua João em seu Evangelho. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João capítulo 1, versículos 12 e 13. Adotados por Deus, temos agora ousado acesso junto ao trono do Pai, conforme escreve Paulo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Romanos capítulo 8, do versículo 14 ao 17. Ponto de número 5. O novo homem é santificado continuamente pelo sangue de Jesus Cristo. Embora posicionalmente sejamos santos aos olhos de Deus, ainda não somos perfeitos. Logo, temos de porfiar a fim de que, a cada dia, despojando-nos das obras da carne, amadureçamos em nós o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao 22. Afinal, como todos sabemos, a nossa santificação faz parte do plano que Deus estabeleceu-nos, visando a nossa plena e eficaz salvação, conforme escreve Paulo. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 3. A santificação, portanto, é o processo através do qual o crente salvo, ou o novo homem em Jesus Cristo, aparta-se do mal através da palavra de Deus e sempre com o auxílio do Espírito Santo, a fim de consagrar-se incondicionalmente a Deus e ao seu reino. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12 e versículo 14. Ponto 6. Finalmente, quando do arrebatamento da igreja, o crente experimentará em todo o seu ser a glorificação prometida por Jesus Cristo. Quando isso acontecer, cumprir-se-á o que escreveu o discípulo do amor. Amados,
Agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. 1 João capítulo 3 e versículo 2. Daqui a pouco voltaremos a esse tema. Tópico número 5. Os poderes do novo homem em Jesus Cristo. O novo homem em Jesus Cristo é revestido pelo poder do Espírito Santo a fim de enfrentar as hostes da maldade. Ponto 1. O novo homem em Jesus Cristo tem ousadia junto ao trono da graça. Em nossas orações, temos ousadia junto ao Pai Celeste em virtude do sangue de Jesus Cristo, seu eterno Filho, conforme escreve o autor da Epístola aos Hebreus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em inteireza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus capítulo 10, do versículo 19 ao 23. Portanto, meu querido irmão, não deixe de orar. A oração de um santo pode muito em seus efeitos. Tiago capítulo 5 e versículo 16. Ponto 2. O novo homem em Jesus Cristo tem a promessa do batismo com o Espírito Santo. Acreditando firmemente na atualidade do batismo com o Espírito Santo, evidenciado pelo falar noutras línguas, apropriemo-nos desta maravilhosa e imprescindível promessa para levarmos as boas novas de Cristo até os confins da terra. Fiemo-nos nas palavras de nosso Senhor. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos capítulo 1 e versículo 8. Querido irmão, se você ainda não é batizado no Espírito Santo, busque agora mesmo a promessa. Porfie nesta busca, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Atos capítulo 2 e versículo 39. Ponto de número 3. O novo homem em Jesus Cristo tem à sua disposição os dons espirituais. Além de acreditarmos na atualidade do batismo no Espírito Santo, acreditamos também na atualidade dos dons espirituais, através dos quais a Igreja fala extraordinariamente. Dom de línguas, interpretação de línguas e de profecia. Conhece extraordinariamente, dom da ciência, da sabedoria e de discernir os espíritos, e age extraordinariamente, dom da fé, dons de cura e dons de operar sinais e maravilhas. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11. Por conseguinte, querido irmão, sigamos a admoestação de Paulo, apóstolo. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 31. Ponto 4.
O novo homem em Jesus Cristo ama com excelente e extraordinário amor. O caminho mais excelente de que fala o irmão Paulo é pôr em prática o amor com que fomos amados por Jesus Cristo. Este amor é lindamente descrito pelo apóstolo no 13º capítulo de sua primeira epístola aos Coríntios. Amar com este amor constitui-se no mandamento dos mandamentos, conforme enfatiza João. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. 1 João capítulo 3 e versículo 23. O novo homem em Jesus Cristo, amando com este amor tão excelente, torna-se uma bênção no mundo entregue à maldição do pecado. Ponto 5. O novo homem em Jesus Cristo desfruta de uma paz inexcedível e inexplicável. Quer nos momentos de paz e bonança, quer nas instâncias de provações e calamidades, o novo homem em Jesus Cristo desfruta de uma paz que o mundo não compreende nem pode ter. Abramos as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 4 e versículo 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Querido irmão, não se inquiete. O Senhor Jesus está no comando de todas as coisas. Tópico 6. O destino eterno do novo homem em Jesus Cristo. O novo homem em Jesus Cristo não se limita a este tempo nem a este mundo. Seu destino é a eternidade, conforme garante-nos a Bíblia Sagrada. Sua glorificação terá início com o arrebatamento da Igreja. Ponto 1. O novo homem em Jesus Cristo será arrebatado. Todas as profecias e sinais estão a indicar-nos. Em breve virá Jesus arrebatar a sua Igreja. Atentemos a esta escritura de Paulo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 16 ao 18. Querido irmão, você está preparado para este maravilhoso evento? Ainda há tempo. Prepare-se, sem mais tardança, porque em breve virá Jesus arrebatar os seus santos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ponto 2. O novo homem em Jesus Cristo será ressuscitado de entre os mortos e revestido de glória e de incorruptibilidade. Estejamos atentos a esta descrição profética de Paulo. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 51 ao 55. Ponto de número 3. O novo homem em Jesus Cristo passará a eternidade ao lado de seu Salvador e Senhor. É o que nos promete Jesus, autor e consumador de nossa eterna salvação. Abra sua Bíblia, pois, em João capítulo 14 e leia do versículo 1 ao versículo 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for, e vos preparar lugar, verei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Conclusão. Querido irmão, chegamos ao final deste trimestre. Durante 3 meses, estudamos juntos a doutrina do homem, conforme a encontramos na Bíblia Sagrada, a inspirada, a inerrante, a infalível, a absoluta, a completa e a eterna Palavra de Deus. Eu, servo do Senhor, busquei dar o melhor de mim neste trabalho. Quanto às minhas falhas e imperfeições, tenho certeza de que foram supridas pelo Divino Consolador. Agradeço à Casa Publicadora das Assembleias de Deus por haver-me confiado este comentário. Que o Pai Celeste a abençoe na pessoa de seu diretor, irmão Ronaldo Rodrigues de Souza. Agradeço aos mestres que, em seus canais do YouTube, trataram minhas lições com deferência, carinho e com santa condescendência, tornando-as ainda melhores. Agradeço aos alunos, professores e superintendentes de escola dominical que me acompanharam neste canal. Obrigado por sua audiência, comentários e orações. Sem as suas preces e rogos, não poderíamos realizar nem concluir este trabalho. Continuaremos neste labor e, de agora em diante, consagrar-nos-emos a produzir estudos bíblicos, reflexões e palavras pastorais. Conto com o seu imprescindível apoio. Finalmente, agradeço ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem Ele, nada sou e nada poderei fazer. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra e Criador da criatura humana, peço-te agora, Senhor, que abençoes aos professores, aos alunos e superintendentes da escola dominical, que eles continuem firmes a estudar, a pesquisar e a transmitir a tua palavra, e que falem apenas o que convém à sã doutrina, e que dela não se desviem. Abençoa, Senhor, a tua igreja no Brasil, na América Latina e até os confins da terra. Levanta, Senhor,
professores, alunos e superintendentes para a escola dominical. Que nós tenhamos uma pleiade de homens e mulheres que lutem pela educação cristã relevante e que não deem qualquer espaço ou guarida para a apostasia ou heresia em nosso meio. Ó Pai eterno, abençoa a tua igreja e derrama sobre nós o teu Espírito Santo, salvando almas, batizando no Espírito Santo e derramando, Senhor, os teus dons espirituais sobre todos os teus servos. E prepara-nos para o arrebatamento da igreja. E guarda o Brasil particularmente das ideologias daninhas, das pragas, das pestes, das mortandades. Sabemos que, em breve, virás arrebatar a tua igreja. Então, santifica-nos o Espírito, e a alma, e o nosso corpo, porque é o templo do Espírito Santo. Ó Pai eterno, guarda as crianças, os adolescentes e os jovens, para que sejam santos. Preserva, Senhor, os teus obreiros, que não sejam seduzidos por heresia alguma, e que não caiam na apostasia nem na rebelião de Satanás. Abençoa, Senhor, o presidente desta república e os poderes constituídos, e que a tua igreja, presente em todo o Brasil, continue firme a proclamar a mensagem deste Evangelho, e que as suas portas estejam sempre abertas para abrigar a tantos quantos dela precisarem. Senhor, eu te agradeço pelo privilégio de comentar esta lição. Senhor, eu não fiz um trabalho perfeito, porque a perfeição só pode ser encontrada em ti. Mas eu tenho certeza que todas as minhas falhas e imperfeições foram supridas em ti. Abençoa a casa publicadora das Assembleias de Deus, que continue a levar este Evangelho até os confins da terra, quer em português, quer em espanhol, seja em italiano, seja em francês, não importa, e que ela resguarde a sã doutrina, porque para tanto ela foi chamada. Abençoa o seu diretor e a todos os seus funcionários. Abençoa, Senhor, a nossa convenção geral, o nosso presidente e os nossos diretores. E que eles resguardem a sã doutrina, porque para tanto foram chamados. Prepara-nos, Senhor, para o arrebatamento da igreja. Em particular, peço-te, em favor do presidente da nossa convenção, pastor José Wellington Bezerra da Costa, guarda o teu filho, protege-o. Ó Senhor, dando-lhe a necessária sabedoria para conduzir este grande rebanho. É o que te pedimos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. A todos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.